Questão 13. Resolver essa inequação, chamada inequação logarítmica. O que fazer para resolver uma inequação como essa? Primeiro, a condição de existência. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Só existe logaritmo de números maiores que zero. O logaritmando de qualquer logaritmo tem que ser maior do que zero. Em vista disso, você coloca aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 2, isso tem que ser maior do que zero. X ao quadrado menos 2x menos 2 tem que ser maior do que zero. Bom, o que é isso? É uma inequação do segundo grau. Bom, o que a gente tem que fazer para resolver uma inequação do segundo grau? Você chama o primeiro membro aqui de uma função f e faz o estudo do sinal da função. Ah, professor, o que você quer dizer com isso? O seguinte, ó, esse primeiro membro aqui da desigualdade da inequação você vai chamar de f de x. Agora você vai fazer o estudo do sinal da função f de x. E aí você vai só tomar os x tais que o f de x maior do que zero. Como é que a gente faz o estudo do sinal de uma função? Primeira providência é calculando suas raízes, né? Ou seja, pegando x ao quadrado menos 2x menos 2, igualando a zero e resolvendo. Vamos fazer isso? X ao quadrado menos 2x menos 2 igual a zero. Equação do segundo grau completa, fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado, menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Então, x vai ser igual. Menos b, o b é menos 2, com menos da fórmula, mais 2. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4. Depois, menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. Isso tudo sobre 2a. O a é 1 e 2 vezes 1 dá 2. Então, x vai ser igual a 2 mais ou menos a raiz quadrada de 12 sobre 2. Que mais? O 12 não tem raiz quadrada exata, né? Então, a gente apenas fatora o 12. A fatoração do 12 qual é? 2 ao quadrado vezes 3. Então, ali você vai ter raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Esse 2 que está ao quadrado, ele sai da raiz. E, portanto, isso aí vai ser 2 raiz de 3. Então tá, vamos vir para cá. Ó, o x vai ser igual a 2 mais ou menos 2 raiz de 3. Isso tudo sobre... Sobre quem? Sobre 2. Um pouco mais. Dá para eu simplificar isso aí tudo por 2. Então, x é igual a 1 mais ou menos raiz de 3. Né? Simplifica todas as parcelas aqui por 2. Tem que ser todas as parcelas, não pode ser 1 com 1 não, pessoal. Se fosse o sinal de vezes aqui, você poderia simplificar 1 com 1. Mas como tem soma e subtração, tem que ser todas. Muito bem. Agora, a gente pensa no gráfico dessa função. Ó. Essa função é a função do segundo grau. Portanto, o seu gráfico é uma parábola. Nesse caso aqui de concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. E vai tocar o eixo X em dois pontos. No ponto de abscissa 1 menos raiz de 3 e 1 mais raiz de 3. Algo mais ou menos assim. Aqui está o 1 menos raiz de 3. E aqui está o 1 mais raiz de 3. Estudo do sinal, mais, menos e mais. O que me interessa? O que me interessa? Aqueles x tais que o f de x é maior do que zero. Onde estão eles? Aqui. Ó. Aqui e aqui. Tá? E a condição de existência, ou em outras palavras, o domínio dessa função ln aqui, tá? É a condição de existência. Então, os x que eu achar que são soluções dessa inequação, devem pertencer a esse intervalo. Se estiver fora desse intervalo, não serve como solução. Pronto, uma vez estabelecida a condição de existência, agora a gente pensa na resolução da inequação. Vou repetir aqui a inequação. ln de x ao quadrado menos 2x menos 2 menor ou igual a zero. E isso eu vou escrever assim, ó, ln de x ao quadrado menos 2x menos 2 menor ou igual a L do que menor ou igual a ln de 1, né? ln de 1. Por que o ln de 1 dá zero? Então, ó, esse com esse aqui você simplifica. O que vai sobrar? X ao quadrado menos 2x menos 2 menor ou igual a 1.
Agora, atenção nesses cortes aqui, pessoal. A gente cortou, por quê? Porque a função é injetora, você pode cortar sem problema nenhum. E além disso, você manteve o sinal da desigualdade, porque a base do LN é E. O E é um número maior do que 1, portanto a função LN é crescente. Por isso que continuou o sinal aqui menor ou igual a 1. Agora, se a base aqui do logaritmo fosse, por exemplo, 1/2, por exemplo, um número menor do que 1, você teria que inverter o sinal aqui da desigualdade. Então, atenção nos detalhes. O que eu vou obter agora? X ao quadrado, menos 2x, menos 2 menos 1, menos 3 menor ou igual a 0. Eu obtive outra inequação do segundo grau. Como resolver? Bem como a gente fez aqui, ó. Fazer o estudo do sinal, chamar o primeiro membro aqui de uma função. Ali está F, vamos colocar G. Fazer o estudo do sinal da função G e tomar o x, tais que g de x é menor do que 0. O que fazer mesmo? É igualar a 0, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Aplicar a fórmula de Bhaskara. Pessoal, eu vou pular essa parte aqui, tá? É a aplicação da fórmula de Bhaskara, como a gente fez aqui, só para a gente ganhar tempo. Quem vai ser o x1 aqui e o x2? x1 e x2. Você pode estar pensando assim também, ó. Resolver uma equação como essa, com a igual a 1, no fundo você está procurando dois números cuja soma dá o b com o sinal trocado, então a soma tem que dar mais 2 e o produto dá exatamente o valor de c, menos 3. Vamos pensar, ó. Soma tem que dar 2 e o produto tem que dar menos 3. Não é difícil a gente pensar nos números aí, né? Menos 1 e 3. Essas são as soluções, ó. Menos 1 e 3. Ó, a soma dá 2 e o produto menos 3. Agora, é claro que se você não se sente confortável com isso, aplica a fórmula de Bhaskara, você vai chegar naqueles resultados ali. Muito bem. Agora a gente faz o estudo do sinal, né? O gráfico dessa função, novamente, é uma parábola, porque é a função do segundo grau, com a cavidade voltada para cima, porque o y é positivo, e vai tocar o eixo x em dois pontos, no ponto menos 1 e no ponto 3. Estudo do sinal, mais, menos e mais. O que te interessa? Aqueles x tais que o g de x menor ou igual a 0. G de x menor ou igual a 0. Onde estão? Aqui, né? Ó. Pronto. Então, os x que são soluções da minha inequação estão variando aqui de menos 1 a 3. Só que é o seguinte, esse x também tem que pertencer a esse intervalo. Então, porque esse intervalo aqui é o campo de atuação da função LN, né? É a condição de existência. O que a gente deve fazer para finalizar o problema? Fazer a interseção entre esses dois valores. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer onde? Fazer aqui mesmo. Vou fazer aqui mesmo. Ó. Aqui está o 1 menos raiz de 3. 1 menos raiz de 3. Aqui está o 1 mais raiz de 3. Aqui. E aqui. Por quê, pessoal? Por que aqui eu estou colocando uma bolinha aberta? Porque aqui tem só maior, tá? Agora um segundo intervalo para você representar a segunda solução, né? Menos 1 a 3. Qual é a relação aqui? Menos 1 e menos 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. 1 menos 1,7 vai dar aproximadamente menos 0,7. E aqui eu tenho o menos 1. O menos 1 é menor que o menos 0,7. Então o menos 1 vai estar aqui. Aqui o que a gente vai ter? 1,7 mais 1, 2,7. É menor do que o 3. Aqui está o 3. Muito bem, muito bem. Agora a gente vê o que tem em comum aí, né? O que está arriscado em comum nos dois intervalos. Que vai de menos 1 até 1 menos raiz de 3. Aqui, né? Depois de 1 mais raiz de 3 até 3. Pronto, agora a gente já consegue escrever a solução dessa equação. Vou botar aqui, solução. Vamos escrever na forma de intervalo. Vai ser um intervalo que vai de menos 1 até 1 menos raiz de 3, menos 1 fechado, até 1 menos raiz de 3 aberto, pode ser um parênteses ou um colchete voltado para fora, união com quem? Com 1 mais raiz de 3, 1 mais raiz de 3, até 3 fechado. Acabou.